Olá, alunos, essa é a nossa videoaula número 4. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os que têm se manifestado, os que têm enviado aí as atividades propostas, mesmo não colocando num critério de obrigatoriedade. Fico feliz aí com o retorno que eu tenho obtido e eu espero que estejam gostando das aulas e dos exercícios que estão sendo propostos. Queria dizer também aqui algumas coisas. Peço aí desculpas às vezes pela demora em responder, tá? Eu recebo mensagens de muitos alunos. Eu tenho, contabilizando a escola e a universidade, uns 300 alunos. E como todo o contato que eu tenho com eles é por esse meio, às vezes é difícil de responder. Eu digo que a chance maior de eu responder aos alunos daqui, por exemplo, vocês, é no período da manhã. Então, colocando, se você às vezes tem uma pressa, uma urgência maior em uma resposta, possivelmente se você me enviar alguma coisa para mim de manhã, nesse período matutino, é mais fácil de eu responder, tá? Mas eu agradeço a todos que estão participando aí, tá? Muito bom. E hoje, como havíamos previsto, como eu já havia previsto da videoaula anterior, eu quero começar de um exercício que eu deixei na sexta-feira, né? Então essa folha que eu estou passando aqui, que vocês receberam, que eu vou passar aqui, vocês receberam aí eu publiquei comentando sobre ela na sexta-feira. Eu quero passar rapidamente a correção. Eu não deixei ela como obrigatoriedade para fazer. Eu deixei em aberto, algumas questões poderiam ser que alguns não iam conseguir resolver. E eu quero mostrar agora, com a ideia de ampliar e aumentar a nossa visão, os nossos conceitos dos assuntos abordados. No caso aí, área e volume e também potenciação e radiciação, tá? Então vamos na ordem. O exercício 1 envolvia uma mesa, né, essa mesa, em que inicialmente ela tinha 3 metros de comprimento por 80 metros de largura, 80 centímetros de largura, ou 0,80 metros. E em relação à mesa, eu faço três perguntas. A primeira, eu acredito que todos seriam capazes de me responder, o cálculo da área da sua superfície. Então a gente já definiu, uma vez que eu acho que está bem aí consolidado o conceito de área de superfície retangular, que é só multiplicar as dimensões, então basta multiplicar o 3 pelo 0,8. Tá? É interessante colocar aqui esse zero, os zeros que vêm depois, né, na parte decimal, eles não têm peso no cálculo, então eu posso colocar ou não, é só uma questão de notação, mas eu tenho aqui então a multiplicação 2,4 metros quadrados. No item B eu peço aqui um dimensionamento, um redimensionamento. Vejam, eu gostaria então de obter uma mesma mesa, desejo uma mesma mesa, mas que essa mesa ela tenha uma largura não de 80, mas de 90 centímetros. E eu quero que ela mantenha a área da superfície. Então, eu preciso redimensionar então, determinar uma nova medida para o comprimento. Então, como fazer isso? Vejam, essa ideia, eu quero despertar você o pensar nisso, né? É isso que eu gostaria de ver você fazer. Como o pensar. Então, o processo de pensamento para resolver esse problema envolve o seguinte: se você percebe que para você obter a área você multiplica um lado pelo outro, você talvez possa perceber nessa pergunta que se você tem uma área definida, veja, voltando ao item A, 2,4 metros, e eu tenho um lado definido também, e eu quero com a área e o lado encontrar o outro lado, eu também posso. Porque veja, se eu pegar o 2,4, a área, e dividir por 0,8, pode fazer esse teste aí, você vai obter 3. Você obtém o outro lado. É a operação inversa da multiplicação, não é a divisão? Ou se eu pegar o 2,4 e dividir por 3, eu vou obter o 0,8. Então, se eu pegar a área e dividir por um lado, eu obtenho o outro lado. Então, de posse, dominando esse conceito de operação inversa, eu aplico isso para encontrar o lado que eu desejo. Porque vejam, eu quero que a mesa possua a mesma área calculada no item A. E eu quero que um lado seja 0,9. Então olha o cálculo que foi feito. Eu dividi a área, 2,4, por 0,9. E obtive aqui uma dízima, tá? A divisão não deu exata nesse caso, deu 2,666. Pode fazer, não tem fim. A calculadora termina o resultado com 7, mas na verdade é uma dízima sem fim. E mantive então aproximado aí para 2,67. Essa aproximação, para aproximar um número para duas casas, eu acho que, como vocês já sabem, a gente olha para a terceira casa, tá? Vejam, então quando eu olho para a terceira casa aqui, o número é 6.
Quando o número da terceira casa ele é 5 ou maior que 5, eu posso então desprezar dessa terceira casa em diante, aumentando uma unidade de segunda casa. Então vejam, a segunda casa era 6 e eu coloquei 7, tá vendo? Isso é um conceito de aproximação. Se esse número aqui ele fosse menor que 5, eu ia simplesmente desprezar toda a parte decimal e não ia ficar 2,66. Um detalhe de aproximação. Mas a ideia principal aqui é que você tenha percebido que, para mim obter o outro lado, basta eu dividir a área por um lado conhecido. E aqui embaixo só justifico, tá? Isso deu aproximado, mas agora quando eu pego 267 aqui aproximadamente e multiplico por 0,9, eu obtenho justamente essa área. Se você fizer essa conta, ela vai dar levemente maior, não vai dar exatamente 2,4, porque aqui houve um arredondamento, né? Vejam, esse valor ele foi aproximado, mas você vai perceber que vai dar 2,4 alguma coisa. Então, eu atendi a proposta aqui. Deve medir, então, aproximadamente 2,67 metros. Para quem respondeu isso aqui, correto. E o item C, eu até desenhei aqui, esse desenho não seguiu, mas eu desenhei para ilustrar. Eu quero um quadrado, é a mesma coisa, também redimensionar essa mesa, mas eu quero que a superfície dela seja quadrada. Então aqui eu desenhei, eu tenho um retângulo que representa a superfície da mesa na posição inicial, na primeira posição, em que ela tem 3 metros por 80 centímetros. Né, e de área que nós já calculamos, 2,40. E agora eu quero uma mesa quadrada. Bom, para mim obter a mesa quadrada, eu tenho que encontrar então quanto. Eu não tenho nenhum lado definido, entenda? Qual a diferença desse caso para o outro? No outro caso eu falei que eu queria um lado 0,9. Senão você poderia falar assim, professor, então pega, né? Usa a mesma ideia. Pega essa área e divide por um dos lados. Mas vejam, eu pedi uma mesa quadrada. Né? Eu não dei um lado, eu não sei quanto vai ter o lado dessa mesa quadrada. Então aqui, né, essa é uma das formas mais interessantes e talvez mais aplicáveis de mostrar o conceito do que eles chamam de raiz quadrada, que eu estou mostrando agora. Para mim encontrar, né, uma mesa quadrada que tem essa área, eu posso efetuar uma operação aqui interessante chamada calcular a raiz. Tá? Então aqui, se você tem uma calculadora comum, qualquer calculadora comum, ou mesmo a calculadora do seu smartphone, todas elas têm, você pode utilizar para calcular a raiz quadrada da área. Veja, um procedimento aqui é justamente esse. Você pega a área, no caso 2,40, não precisa colocar o zero, tá? Vejam aqui, e você calcula essa raiz. Quando você calcular essa raiz, você vai obter esse número aproximadamente. Agora, o que é encontrar a raiz de um número, né? A raiz, no caso quadrada, é encontrar um número que quando você multiplica por ele mesmo, você obtém então o número que está radicando aqui, dentro dessa raiz. Eu não vou dar maiores detalhes de raiz agora, vai ser um tema que eu quero abordar em aulas posteriores, mas inicialmente eu quero deixar como pesquisa para vocês. Então depois a gente vai aprofundar nisso no conceito de pesquisa histórica, de onde vem a raiz. Mas por hora eu quero que você entenda que calcular a raiz quadrada de um número é encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte naquele valor dentro da raiz. Então eu tenho que encontrar um número que vezes ele mesmo dê 2,4, nesse caso. Então eu calculo a raiz. O número é esse. Tá? Ele é um número infinito, ele não é de infinitas casas decimais, e eu aproximei aqui para 1,55. Usei aquele conceito, tá vendo? Se você faça o teste aí. Se você multiplicar 1,55 por 1,55, você não vai obter exatamente 2,4, porque nós aproximamos. Veja, eu usei aquele critério apontado acima. Eu olhei para o terceiro número depois da vírgula e ele era 9. Então eu desprezei todas essas casas depois da vírgula e isso que era 4, eu aumentei uma unidade. Então ficou aproximadamente 1,55. Então eu tenho o lado de uma mesa quadrada. E é por isso, tá? Justamente o termo quadrado, raiz quadrada, vem dessa relação geométrica. Quando eu calculo a raiz quadrada de um número, geometricamente, é como se eu obtivesse, né, o lado de um quadrado. Né? Entenda isso, vejam, né? Se eu calculei a raiz quadrada de 2,4, geometricamente, é como se eu tivesse calculado o lado de um quadrado que tem esse 2,4 como área. É por isso que eu chamo de quadrada. Tá? A raiz, então, corresponde ao lado desse quadrado. Então esse é o conceito. Então tem uma relação direta com essa figura geométrica quadrada. Tá?
É por isso que a gente chama de raiz quadrada, mesmo que o índice dela seja 2, né? Embora na raiz quadrada a gente não precisa colocar o índice. Pois bem, então é isso aqui. Aqui era o cálculo da raiz. E no exercício 2, né, ampliando, agora a gente fala de volume. Eu coloco aqui uma foto de um lindo aquário, com as dimensões de comprimento, largura, altura. E eu também faço duas perguntas. Primeiro, para você considerar as medidas apontadas e calcular a capacidade de armazenamento de água desse aquário. Bom, a gente também tratou de volume, teve uma aula especial para isso, né? Alguns até já sabiam antes da aula, mas basta então multiplicar. É um bloco retangular, esse aquário ali é um paralelepípedo, então basta multiplicar as três dimensões, essa por essa e por essa. Multiplicando, você deve ter feito a mesma coisa, eu obtive esse valor inteiro com 4 dígitos, tá? Olha lá. E esse valor, como eu multipliquei metro vezes metro vezes metro, eu obtive ele em metros cúbicos. Agora a gente precisa, eu peço aqui a capacidade em litros do aquário. Eu preciso agora fazer uma pequena conversão, você pode fazer automaticamente mesmo. Como nós já definimos da aula número 2, né, da aula 2, lembramos, recordamos isso, você até já sabia talvez, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, para mim transformar algo que está em metro cúbico para litros, eu multiplico por 1000. Então é por isso que eu denotei essa conta aqui abaixo. Então, quando eu faço 1,7304 vezes 1000, eu tenho aqui 1730,4 litros. Então a resposta final em litros já fica assim. Essa é a capacidade do aquário. Um aquário bem grande no caso. E por fim eu termino aqui pedindo para que você também redimensione esse aquário. Mas eu quero que você que ele tenha um formato cubo. Esse é o mesmo problema da questão aqui do quadrado. Agora a gente vai justificar o conceito de raiz cúbica. E quando eu falo em raízes, né, essa questão de raiz, a raiz quadrada e a raiz cúbica são as duas raízes aí que tem mais fundamentação na prática, né? Uma relacionada ao quadrado, geometricamente ao quadrado, e a outra relacionada geometricamente ao cubo, como veremos agora. Para calcular a raiz cúbica, então eu quero um aquário que tenha os três lados iguais, ele tenha largura, comprimento e altura iguais. Vejam aqui, ó. Aqui, nesse caso inicial, aqui, aqui e aqui, são medidas diferentes. Eu queria obter um bloco, né, que tivesse a mesma capacidade de armazenar água que esse aquário, que é de 1730 litros, só que ele fosse cúbico. Para ele ser cubo, tanto a largura, como o comprimento, como a altura devem ser iguais. E como fazer isso? Bom, para fazer isso, eu tenho que calcular o que eu chamo de raiz cúbica. Tá? E aqui eu escrevi ela aqui, ó. Então vejam, aqui eu já peguei aproximado, tá? E olha, eu vou colocar dentro dessa raiz cúbica o valor aqui em litros, tá? O valor em metros cúbicos. E eu peguei só as duas primeiras casas aqui, peguei aproximado para duas casas. Então eu tenho que calcular a raiz cúbica de 3. Com uma calculadora comum, não dá para você calcular isso diretamente. É possível que o seu smartphone tenha uma calculadora científica, é possível que ele tenha e dê para calcular diretamente. É possível que você... Há aplicativos, há diversos, tá? Eu até coloquei um smartphone para testar e recomendar depois para vocês. Eu posso fazer isso posteriormente. E esses aplicativos também, eles calculam várias coisas, inclusive as raízes cúbicas, ou até de outros graus. Eles podem fazer. Mas aqui eu quero me concentrar mais ao conceito, ao fundamento. Encontrar a raiz cúbica de um número, né, você já deve saber, é encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, olha só, cúbico, né, no caso o cúbico é relacionado a 3 lados, largura, comprimento e altura, gere o resultado do radicando lá. Então eu preciso encontrar um número que vezes ele, e vezes ele de novo, dê esse 173. Então a gente pode fazer isso. Se eu pegar um número inteiro como 8, por exemplo, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Né? Então a ideia é essa. Aqui não é um número exato, mas eu aqui apresentei uma solução pensando em uma casa só depois da vírgula. Então vejam minhas tentativas, olha só, que eu mostro aqui. Eu comecei primeiro com 1. Bom, óbvio que não é 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 deu 1 metro. Então não pode ser 1. Peguei depois o 1 com uma casa depois da vírgula. 1.1 vezes 1.1 vezes 1.1. Olha só. Deu 1,331.
E fui fazendo isso, aumentei para 1.2. E quando eu pego 1.2, olha só, deu 1,728. Veja que 1,728 está muito próximo de 1,73, não é? Ok. Aí eu peguei a próxima, 1,3. E 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3 já passou demais. Passou bastante, tá vendo? Deu 2,2 quase. Então, como eu desejo aqui uma aproximação para apenas uma casa depois da vírgula, 1.2 já está satisfatório. Se eu quisesse ainda maiores aproximações, eu poderia agora brincar de aproximar a segunda casa. Eu poderia colocar 1.21 vezes 1.21 vezes 1.21 e testar, e ir fazendo isso. Mas no caso aqui, com 1,2 aqui já basta. Tá? Então, eu deixei como resposta 1,2 e deixei como, nessa aproximação. E 1,2 responde então. E vejam, também é por isso que A ao cubo está associado a... Quando eu falo em encontrar... eu chamo esse índice 3, a raiz com esse índice 3 de raiz cúbica, porque geometricamente representa que eu estou encontrando a aresta, né, ou o lado de um cubo, cujo volume é o volume que está no radicando. Então vejam esses conceitos, né, de dimensionamento de área e volume aqui. Então é isso. Espero que tenha achado interessante. Para quem não havia conseguido fazer esses itens um pouco mais difíceis, talvez, podem fazer agora, tá? Façam, registrem em seus cadernos esses exercícios. Quem tem, como eu disse, e vou repetir, quem pode imprimir isso, imprima antes, sem problema. Quem não pode, escreve no caderno, tá? E faça essa correção aí. Acompanhe e faça a correção. Tá, é isso. Agora vamos para... Eu vou para uma continuação agora. Eu ainda quero explorar um pouco esse tema. E eu preparei um exemplo, né, bastante interessante para hoje. Eu espero que você goste também. E quero começar com uma pergunta um tanto óbvia, tá? Mas espero que não se espante com isso. Eu coloco uma ilustração aqui, uma figura, e pergunto o que é isso. E você pode responder em sua consciência, aí pode parar, né, o vídeo e responder. Provavelmente você visualiza, né, que isso é um muro. E é um muro feito com blocos como esse, não é? Bloco de construção, tijolo de construção. O tema então dessa segunda parte da aula é esse, tá? A gente vai falar sobre nessa ideia sempre de querer colocar os conteúdos, as coisas que nós aprendemos relacionadas com o nosso cotidiano. Eu achei bem interessante abordar um bloco de construção para a aula de hoje. Veja, é um bloco retangular, é um paralelepípedo. Possivelmente a casa em que você habita, ela tem as paredes ou muros feitos com blocos semelhantes a esse aqui. Então é um elemento que nos rodeia, né, que de certa forma ele nos contorna mesmo, né? Se você está aí dentro de casa agora porque está com frio, as suas paredes são feitas com blocos, possivelmente, como esse. Você não os vê porque a sua parede ela foi aí rebocada, ela foi pintada e você não percebe, mas você sabe que é esse bloco que a compõe. Vejam, elementos menores que compõem um elemento maior. Agora vamos falar um pouco desse bloco, vamos enxergar ele de uma forma que a gente nunca enxergou. Então, quando olhando para esse bloco, eu represento aqui nessa figura. Veja, é exatamente o mesmo bloco. Esse é um bloco de 6 furos, tá, muito utilizado na construção, como eu disse. Vejam, ele tem três dimensões. Ele tem esse comprimento. Pode olhar para a figura também, de 24 centímetros. Que é o caso, essas dimensões correspondem a esse bloco, tá? São dimensões reais mesmo. Ele tem essa largura frontal de 11,5 centímetros. E ele tem essa altura aqui, nessa posição, chamamos de altura aqui, de 14 centímetros. Aí eu pergunto para você, eu quero fazer uma pergunta antes de começar qualquer coisa aqui. Quando se compra esses blocos, né, tem uma especificação que vem na compra, que é quantos vão para você preencher uma área de 1 metro quadrado. Quantos blocos? E eu faço essa pergunta para você. Ó. Quantos blocos desse eu preciso para preencher uma superfície de 1 metro quadrado? Eu gostaria que você tivesse pensado assim, né? Talvez você tenha pensado. Depende. E depende do quê? Depende da posição que ele será colocado. Porque vejam, ele é utilizado de duas formas possíveis na construção. Para fazer uma parede, por exemplo.
E eu vou utilizar aqui até a linguagem popular. Talvez alguém já até tenha ouvido, talvez tenha um contato com alguém que conhece, algum pedreiro, algum construtor. Essa posição que eu estou segurando esse bloco é chamada de posição em pé. Embora em pé parecesse mais óbvio assim, mas é que ela ocupa a mesma área, tá? Então é a posição de tijolo em pé. Veja que em pé ele tem uma face de 24 centímetros por 14 centímetros. Então, cada bloco, quando eu colocar, tem outro aqui, olha só, quando eu for encaixar um no outro, tá? Quando eu encaixo um no outro, cada um deles ocupa uma face de 14 por 24 centímetros. Como você está vendo aqui, ó. Eu coloquei 2 blocos para demonstrar. Tá. Agora, e se eu olhasse por essa face? Assim. Vejam que a posição é outra. E eu também poderia empilhá-los assim. Veja, eu tenho 24 centímetros aqui por 11,5 aqui. A face é outra. Né? Visivelmente, eles chamam assim de deitado, tá? É chamado tijolo deitado. Visivelmente assim, ele ocupa a área menor. É o mesmo bloco, mas posicionado assim, ele vai me proporcionar uma parede mais grossa, né? Porque antes a parede ficaria assim, vai ficar assim. Só que a área que ele cobre da parede é menor. Deixa eu empilhar 2 assim. Veja, uma área menor. Então são as duas posições utilizadas. Mediante isso e essa análise, tá? Então chamando você para enxergar isso comigo, olha só, eu estou colocando para você uma questão bem interessante de área aplicada, tá? E vou dizer, por exemplo, né, não que você precise saber disso para o seu cotidiano comum, mas veja, se você, por acaso, se seus pais precisassem estimar a compra de tijolos para uma casa, você precisaria saber quantos tijolos, saber a área de parede construída, por exemplo, a superfície, para você então estimar essa compra. Isso se dá a várias coisas, mas o tijolo é um deles. Para mim quantificar e estimar a quantos tijolos eu vou precisar para construir um muro, eu tenho que saber a área do muro e quantos tijolos eu uso por metro quadrado. Tá? Então é bem interessante, o conceito de área está bem vivo aqui, bem aplicado. Então, mediante isso, eu criei aqui algumas perguntas. E é o seguinte, elas vão na mesma, é um questionário que vai na mesma ideia do anterior, tá? Eu quero que a partir do momento que você tomar com essa aula, fique à vontade para fazer. Espero que ache interessante o tema, inclusive. E você pode sim fazer e pode me enviar, mas só aquilo que der conta de fazer. Eu não vou explicar nada em maiores detalhes agora, porque eu quero que você pense um pouco. Talvez, tá difícil isso, mas pense um pouco para tentar encontrar. Eu sei que parcialmente você vai conseguir responder algumas coisas. E pode mandar para mim, pode me enviar o que conseguiu. O que você não conseguiu, eu vou estar explicando na próxima publicação da aula. Eu estarei aqui resolvendo um por um e explicando. Então não se preocupe em entender antes disso. Mas pode tentar, eu quero que você tente, se não for muito óbvio. Mas vejam, começo bem fácil. Eu quero então que você calcule para mim qual é a área de um tijolo em pé. Nesse sentido. Então, é bem simples, né? Esses itens A e B, tá? Em pé, então, 24 por 14. E qual é a área de um tijolo deitado? Tá? E essa pergunta eu sei que vai ser bem fácil. Depois, talvez comece a ficar difícil. Eu quero que diante disso, do que você calculou acima, e uma coisa vai puxar a outra, você calcule quantos tijolos eu preciso para preencher 1 metro quadrado de área nessa posição, em pé. E também na posição deitado. Depois eu coloco ainda um último item, aqui um penúltimo item, e peço para que você calcule quantos tijolos eu precisaria para preencher um muro como o abaixo. Veja, eu tenho um muro de 20 metros de comprimento por 2,30 de altura. Quantos tijolos eu precisaria para preencher esse muro, considerando as duas possíveis posições, em pé e deitado. E por fim, ainda envolvendo o item do muro, eu coloco agora um preço para o bloco. Olha só quantas associações eu posso fazer numéricas aqui, né? Agora eu já dou um valor, eu vou estimar a compra. Então um bloco desse no mercado hoje está por volta, pensando em unidade, 60 centavos. Você calculou no item anterior quantos blocos precisa para preencher esse muro. Agora você vai quantificar quanto isso custaria. Só os tijolos, claro. Pensando nos tijolos, quantos tijolos você vai precisar
quanto vai custar para fazer o muro colocado acima nas duas posições possíveis, sendo que cada bloco vai custar 60 centavos. Então eu proponho essa atividade para você. Talvez você consiga fazer só a A e a B. E não tem problema, se você respondeu a A e a B, já fez alguma coisa, já se interessou pela atividade. Você pode pensar um pouco, quebrar um pouco a cabeça nos outros itens, mas repito e reforço aqui, não se preocupe porque na publicação da próxima aula você terá então acesso à resolução detalhada e explicada dos outros itens, se você não conseguiu entender ou encontrar sozinho. E fique à vontade para explorar, né, seu pai, sua mãe, alguém talvez que goste de pensar um pouco assim também, para ajudar você, tendo em mente que eu explicarei depois na próxima aula. Tá? É importante dizer, quando eu falo em preencher os blocos, tá? É claro, você sabe que eles são colados por uma massa, por uma argamassa. Só que aqui, quando você pensar em preenchimento, você pode desprezar o que seria a cola deles. Você pode pensar que eles são colocados assim. A gente vai desprezar o que estaria em volta colando. Bom, enfim, é isso. Tá, então fica essa atividade para vocês. Não quero me estender demais, eu falo muito. E espero que tenham gostado. E fiquem à vontade, como eu disse, para me enviar as atividades e comentar. Então, um grande abraço a todos, tenham um bom dia e até a próxima.